qualidade dos times. Os times estarem montados, estruturados, mantendo, diminuindo um pouco. Não é que o técnico não tem que ter estabilidade no emprego necessariamente, mas assim, é não mudar o time a cada 3 meses, como acontece no Brasil. Time, técnico, comissão técnica, muda tudo. O que falta para o Brasil é conjunto. Agora, é natural, se o Brasil começar a contratar jogador de mais qualidade e manter aqui, vai melhorar o nível. Mas, gente, desde que o time se mantenha. Mas PVC, olha, o Corinthians está com um time melhor, acho que vocês concordam. Não, o São Paulo está com um time melhor. O Corinthians está com um time. O Flamengo está com um time melhor. Vamos esquecer os times rapidinho, olhar as peças. Bocelli não estava no passado. Ó, Bocelli não estava no passado. Hernanes não estava no passado, correto? Vamos começar a lembrar. O Goulart não estava no passado. O Gabigol estava, o Arrascaeta, só mudaram de clube. A gente já trouxe 3 reforços para o Campeonato Brasileiro. Não melhora a qualidade do espetáculo? Sim. Rodriguinho. Rodriguinho está voltando. Só o jogador não. PVC, mas o pé de obra precisa, tá? O Viseu voltou. Também precisa, mas só o jogador. Eu acho que nós temos times melhores. Claro, melhores. Eu estou com você. Claro, eu acho que a qualidade, o Bruno César voltou. Mas, por exemplo, o Flamengo, para mim, tem um treinador top. Sabe? Tem tudo para dar certo. Sim. O Santos, pelo que o próprio Sormani falou, o treinador já começou a mostrar um pouquinho. O único que é questionado é o do São Paulo. É o do São Paulo, é o único que questiona, é o São Paulo. Só para lembrar, a gente colocou o Corinthians gastando 25 milhões. 25 milhões. O Santos gastou 28, hein? Ele gastou 13 milhões no Soteldo. Não são os 4 mais. E 15. Não é um ranking, na verdade. Tá. Sim. Mas é boa lembrança. O Santos gastou, então. O Santos gastou isso porque está pagando a perder de vistas, entendeu? De vista. Não sei nem quando que ele vai dar a primeira parcela. Mas o Santos gastou 28 milhões. Quer dizer que o Santos conseguiu trazer o Soteldo e gastar mais que o Corinthians. Olha, eu concordo com você, viu? É inacreditável. Fecha essa conta aí, não estou entendendo isso daí, viu? Exatamente. Pelo amor de Deus. Qual o time... Mas eu também acho, concordo com vocês, eu acho que o campeonato vai ser melhor ano que vem. Vai, imagina. E qual o time começa mais pressionado 2019? Aquele time fala assim, agora vai ter que ter resultado. Flamengo. Flamengo? Flamengo. Você, Quesada? São Paulo, Flamengo. O São Paulo, se não for esse ano, a pressão em cima do Corinthians vai ser grande também. São Paulo é um caso engraçado, né? Porque o São Paulo a gente não fala que o São Paulo está na fila. Não se fala dessa maneira. O São Paulo está, se você considerar janeiro de 2013 para cá, são 5 temporadas inteiras. O São Paulo é o único time dos grandes que não ganhou título nenhum. O último foi a Sul-Americana, né? 2012. Nos últimos 10 anos, um único título. A Sul-Americana. Em 10 anos só tem um título, gente. Em 10 anos, o São Paulo dos 12 grandes do Brasil, como a gente aprendeu quando jogava futebol de botão, é o time que menos ganhou. Apenas um título. Os que mais venceram, Corinthians e Cruzeiro. Então, você acha que o São Paulo é o mais pressionado? Não, eu acho que o São Paulo e o Flamengo. O Flamengo tem uma pressão por causa dessa coisa de agora que tem dinheiro tem que ganhar, tem que ganhar. Tem, claro que tem, mas calma, vai ganhar. Calma. Vai ganhar. Calma pro torcedor, ele não consegue. Eu não sei se o torcedor do Flamengo vai ter essa paciência. Por isso que eu tô dizendo que são os dois. Você tá pedindo por isso que eu tô dizendo que os dois são os mais pressionados. O São Paulo porque tem um período de estiagem e o Flamengo porque tem essa pressão na rua, você tá vendo? Só o presidente que está com o discurso errado, embora seja aquele discurso sempre positivo. Qual presidente? O presidente do Flamengo. O novo presidente. Que vai acabar o cheirinho. Quer dizer, ele também já colocou a pressão em cima de si mesmo e de todo mundo que está, né? Porque é inadmissível o Flamengo passar 2019 sem ganhar nenhum título. Não estou contando o Carioca, tá? Tem que levar ou a Copa do Brasil, por que não conta Carioca? ou a Libertadores. Não, mas se o São Paulo tivesse ganho o Carioca, entraria, o Paulista entraria na lista de títulos. Estadual é um título, gente. Você fala ele serve para derrubar o treinador, mas não serve para Você falar em campeonato carioca, para quem não almeja e não tem condição nenhuma de visualizar uma Libertadores, porque não está na Libertadores. Se ele perder, vai ser vergonha? Não, perdeu o que você está dizendo? O Flamengo não ganhar o estadual é vergonha pro Flamengo? Eu não estou falando isso, estou falando ao contrário. O estadual é a obrigação de ganhar. Só o estadual. No final do ano, só o estadual. Aí é pouco, claro. Só o estadual é pouco. Nós estamos aqui no Mercadão da Bola, apresentado por este senhor, dia 23... 23... Pô, há 10 anos você não era tratado assim. Senhor, com o maior respeito. Dia 29 ao vivo, esse quinteto aqui. Aí eles vão falar assim, puxa vida... O Flamengo não ganhou nem o Campeonato Carioca, que foi vencido pelo Vasco da Gama. Vergonha. Pô, uma vergonha histórica. Ganhou só o estadual, pouco.
Mas não Sim. se pode dizer que o ganho estadual não é nada. Pelo investimento e pelo que é o Flamengo pouco. hoje, pelo treinador que tem, o Flamengo tem que pensar numa Copa do Brasil, no Brasileiro. E no numa estadual. Em tudo. Em tudo. Agora, o Palmeiras não começa pressionado também não pela Libertadores? É o time a ser batido. né? Começa, mas ele tem a diferença de ter sido campeão brasileiro em dezembro. É que todo time tem a obrigação, todo time grande tem a obrigação de ganhar um título no ano. Mas você tem, é diferente. O Palmeiras era mais pressionado hoje, ou era mais pressionado quando não ganhava título nenhum em 93? Era em 93, tinha que ganhar um título. Gente, hoje ele precisa ganhar, mas ele foi tirar campeão da fila, em dezembro. Gente, olha, foi muito legal durante praticamente um mês estarmos aqui falando sobre o mercado da bola, o mercado Fox, e a gente espera que essas conversas todas, essas conversas possam de alguma forma ajudarem a gente ter um 2019 dentro de campo com um futebol de melhor qualidade e com muito mais emoção para você, torcedor, para você, amigo do Fox Sports. E muito obrigado pela sua participação sempre com a hashtag Mercado Fox, sempre bombou, sempre esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. Tá? O Santos está engessado, o Pérez está engessado, perdão, em Mas o função das Fluminense dívidas. não tem, o Vasco Então, não tem, mas aí, o Atlético como não é tem. que esses times estão contratando? Com dinheiro de empresário ou com dinheiro emprestado no banco? Então, aí a gente Aí tem é que você precisa saber. aí a gente Se tem é com dinheiro de empresário, você evidentemente vai ceder para o empresário parcela de jogador seu da base, que é bom. Os empresários conhecem todo mundo. Eu acho que o cara vai pegar lá o Zezinho das Couve. Não vai. O cara vai querer o melhor do seu time. Se você pegou dinheiro no banco, é dívida podre, como eles falam, porque juros bancários são altíssimos. Então, se Vasco, Fluminense, Atlético, quem mais? Botafogo, estão fazendo isso, estão jogando para a torcida e estão desesperados. Não deveriam fazer. Não deveriam fazer. Agora, o que fazer nessa história? Não sei, eu não sou presidente. O Santos é um time que tem problemas financeiros. A torcida não comparece, o Santos não faz muita bilheteria. Tem um problema agora da televisão, não vai receber o que imaginava que pudesse receber. Eu vejo só o seguinte, gente. O mercado apontou o tamanho de cada um na aquisição, não o tamanho do clube. O Santos é gigante, títulos expressivos mundiais, reconhecido, ok. Mas qual o tamanho do Santos hoje para contratar? Pequeno. Não tem $1,5 milhão para contratar o Pablo Pérez. Mas eu acho que o Fluminense foi pior que o Santos. Calma, vamos chegar neles todos. O Vasco não comprou ninguém. O Vasco pegou todo mundo livre de mercado. Todo mundo que estava livre no mercado. Mas pegou. Vai Mas pagar o salário. Mas de repente foi competente em cima disso. Então, essa é uma Soube alternativa. enxergar Pronto. oportunidades. Exatamente. O Fluminense, que o PVC acha... O São Paulo montou o último time dele, campeão do mundo, exatamente assim. Foi Então, buscando quem estava saindo, pum. E lá naquela e época pronto. trabalhava o João Paulo Jesus Lopes, que foi um dirigente muito E tinha o importante na Milton história Cruz, do São Paulo. só E o observando. Marco Aurélio também ajudava, era um cara importante. Enfim, São Paulo tinha dirigentes naquela época, né? Coisa que hoje em dia está meio difícil você encontrar lá no Morumbi. Então, assim, eu acho que os reforços vêm muito do tamanho do investimento que você tem para fazer. Não dá para comparar Palmeiras e Flamengo, não dá. Aí vem numa segunda parte, segundo escalão, um São Paulo que botou um dinheiro pesado para trazer o Pablo, que é a principal contratação do São Paulo, junto com o Hernanes, duas grandes contratações do São Paulo para essa temporada. Não liberou Diego Souza e Nenê, o que qualifica ainda mais o seu elenco e vai ter que administrar esses dois durante toda a temporada. Um Corinthians que foi numa oportunidade. O Ramiro é uma oportunidade, um negócio que caiu no colo do Corinthians. Ele descobriu, via relação interpessoal do presidente com o empresário, que ele estaria liberado. Então vem para cá. Ele não gastou para tirar do Grêmio. Ele nem estava liberado. O Grêmio tinha uma dificuldade pela relação com o empresário. Sim, porque e aí o empresário falou para o Andrés, o Grêmio me deve. Para vender o Bressan tinha que liberar o Ramiro. Então Agora, é isso. Eu acho que o Fluminense pior por alguns motivos. Porque trouxe o Fernando Diniz e o Caio Henrique e o Santos Tem Bruno Silva. tem Bruno Silva, tem tem Ezequiel. mas é pouco. Eu acho pouco. Mas é do tamanho que pode fazer o Fluminense. Mas o Fluminense que não sabe se vai ter Fluminense- presidente mês que vem, O Fluminense PVC. é pior, na minha opinião, porque o Fluminense, além disso, ele não consegue... Ele descobre o Richard no Atibaia... Ah, mas não tem como o PVC comparar. Não Mas dá como é que pra eu não segurar. tenho? Mas peraí, não peraí. consigo. O Fluminense deixou grandes valores e ir embora. É isso. Não, ir embora não, vendeu bem. Possíveis valores. Só no completo. O Fluminense, nos últimos 2 anos, ele perdeu um time. Perdeu. E aí você vai ter... E continua com os mesmos peraí. problemas financeiros. Ele Ele vai montar. perdeu ou ele vendeu? Não, ele perdeu. Ele perdeu o Scarpa, ele vendeu.
Ok, o Richard, ele perdeu ou vendeu? Ele perdeu... O Richardson. Não, o Richard não era dele. O Richard não era inteiro dele. Ué? O Sornossa. Era dele, como é que não era? O Sornossa, a parte dele. Mas o atual momento não permite ter a totalidade, Mas você não adianta você montar um time e perder. Aí eu descubro que ele realidade continua deles. com problema financeiro. A percepção É a assim, triste realidade se desses o clubes. Fluminense descobrir que o Ezequiel virou o melhor lateral direito do Brasil, você já sabe que em dezembro ele vai embora. E o que o Fluminense faz então? Qual é a solução? A solução é você, que se você vai criar condições criativas para, por exemplo, tentar trazer o Ganso, que ainda não veio, Sim. você tem que ter soluções criativas para manter os jogadores que você está Mas perdendo. aí você vai trazer o Ganso com uma solução criativa Richarlison. ótima, mas você sabe que um ano ele vai embora. Olha, deixa só eu atualizar a situação do Ganso. Tem muita gente falando assim, o Ganso está mais próximo. O Ganso está mais próximo. A diferença salarial do que o Fluminense está dizendo que vai pagar e está esperando o Sevilha pagar o restante é mais ou menos 85%. É claro, Então, simples. não está mais próximo. É simples. Não, olha só, tá mais o próximo. Ganso ganha 700 mil reais e eu não mais. entendo... É mais. Bom, É tudo bem. mais. O Ganso não quer abrir mão de um centavo do que ele ganha. Então, Ganso, desculpa, vai ser reserva no Amiens, não vem encher o saco no Brasil. O Ganso Porra, só tem uma coisa que atrai o Ganso do Fluminense. Fernando Diniz. Me irrita muito falar do Ganso. O Ganso está há 3 anos fazendo nada na Europa. Nada. Ele é um peso morto nos clubes por onde passa. Ele dá alegria quando chega e quando vai embora. E tá exigindo ganhar o mesmo no Brasil? Desculpa, o Fluminense está perdendo Mas tempo com o ele Ganso. tem mais 2 anos de contrato, gente. Então ele quer ser o quê? Jogador de futebol ou gerente de banco? Aí é com ele. Aí é com ele. Pensamento desse falou, tamanho, o né? que o Zinho falou agora há pouco, fora do ar pra gente, que assim, quando não vou falar em cifras, na época que ele voltou do Japão pra cá. Ele abriu mão de 20% do salário. Ricardo Goulart. Que ele queria 20% jogar. do salário. O Ele caso, queria jogar. o caso do que o Fluminense está oferecendo 150 mil, né? Sim. Seria 85% do salário. Tudo bem, 85% do É salário. diferente de 20%. Então você está dizendo que ele ganha R$1 milhão, Não, é que isso? ele ganha 900 mil. Não. Se a conta é 15% que ele vai receber, é 150 de 1 milhão, gente. É próximo disso. Tá certo. A conta é essa. Agora, vamos lá. Independentemente disso, ninguém está falando que ele vai vir para o Fluminense. Se o Fluminense acertar, ele não vai vir para ganhar 150 mil. Ele vai vir para ganhar 150 mil do Fluminense. O Desde restante... que o Fluminense consiga o que a gente está imaginando que vai conseguir. Porque na segunda-feira, assim, porque o Ganso vai jogar no Fluminense. Aí hoje é quinta-feira e o Ganso... Uma observação interessante, utilizando a nossa hashtag MercadoFox. Dos grandes, acho que o Atlético Mineiro deixou a desejar. Gente, o Santos contratou o técnico bicampeão da América. Não, bicampeão da América. Ele foi campeão da América. Ele foi campeão da Copa América em 2015 e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2011. Ele tem 2 títulos sul-americanos, mas da América ele tem um título. O Chile, bicampeão da América, no bicampeonato de 2016 era o Juan Antônio Pizzi, não era mais o Sampaoli. Eu acho o Sampaoli, por isso que eu votei no Fluminense. E eu acho que o Atlético é um bom voto também. O Atlético também está muito quieto. O Atlético tem um presidente, tem toda a intenção de resolver a vida econômica do Atlético. E o Atlético tem uma dívida importante, tem uma dívida grande. Está entre os maiores devedores, né? E o Atlético, o presidente do Atlético diz que estão se elevando as cifras do futebol brasileiro a patamares inalcançáveis, mas eu acho que isso é relativo. Acho que são inalcançáveis para o Atlético pela receita que ele tem hoje. Até para ajudar você aqui, um levantamento que nós trouxemos aqui no Fox Sports, um levantamento da BDO Esporte Total, que foi a fonte. O Atlético é o 4º clube da Série A que mais deve, 538 milhões. Como ele tem uma receita Botafogo, 719 milhões. Como é que paga isso, gente? Internacional, 700 milhões. Mas isso está Fluminense financiado, né? Fluminense, 560 milhões. Atlético, 538. Vasco, 505. Aí vem depois Palmeiras, 461. Palmeiras tem uma parte disso que é a Crefisa, que você vende o Borja e repõe isso daqui. A dívida do Palmeiras real é menor do que isso, mas a dívida é grande. Quanto era a dívida do Flamengo quando o Flamengo estava no buraco? 650. 750 milhões. E a do Botafogo, 719. Ela perde 800 milhões de reais. A gente não pode comparar o mercado do Flamengo e o mercado do Botafogo. É por isso que eu perguntei. Uma outra coisa. A questão do Atlético, o problema Hoje o Flamengo é o 10º, 334 milhões. O problema que o Atlético tem, que é o que torna inatingível, na opinião do Sérgio Sete Câmara, é o seguinte: o Atlético tem uma receita menor que os outros. Porque a dívida você financia uma parte disso daqui, tem uma dívida que é bancária, que é podre, como disse o Sormani, mas a discussão é, por que para o Flamengo hoje, que tem uma dívida de 350 milhões de reais,
é viável contratar o De Arrascaeta por 63 milhões de reais. Porque ele arrecada por ano 600 milhões, com uma projeção maior do que isso para esse ano. Então você pode fazer esse investimento. Sim. Você pode ter uma folha de pagamento que custe 28% da sua receita. Receita é muito grande. E o Atlético não tem isso. E tem mais um agravante, viu, BBC e amigos? Com essa nova distribuição do pay-per-view, o pay-per-view vai agora ser distribuído por uma nova... Foi feita uma nova pesquisa aí do Instituto de Pesquisa. Que os clubes discutem, alguns. Que é o seguinte, está levando em consideração o Brasil e não as capitais. Sim. Entendeu? Então, o Atlético Mineiro e me parece que... não lembro se foi o Cruzeiro também. O Atlético, com certeza, foi o time que mais perdeu nessa história toda. Porque o Atlético era muito forte nas capitais. Quando ele vai para o interior, ele é fraco. Então, na média, o dinheiro dele no pay-per-view caiu. E outros times, o dinheiro cresceu. O Atlético Paranaense também vai ter um baque com relação a isso. Porque o Paraná é bastante complicado o interior, né? Entra muito time de São Paulo e do Rio Grande do Sul no interior do Paraná. Isso tem uma discussão importante que o Palmeiras está falando, porque o Palmeiras não assinou ainda, e que outros clubes podem discutir também, que é o seguinte: você assina o pay-per-view e quando você assina o pay-per-view, você diz que torce por um time X. Perfeito. Só que você recebe todo o pacote. Então, você diz que torce pro Goiás, mas você vê o jogo do Flamengo. Sim. Você vê o jogo do Palmeiras. Sim. Então, o que o Palmeiras discute... Você não assina só os jogos do seu time. O que o Palmeiras está discutindo? Por que nós estamos pagando pro cara... Não, mas na hora que você assina, você... Diz qual é o time que tem, você torce. Exatamente. Sim, mas você não, isso em consideração. você não recebe o pacote inteiro. Mas o pacote é pacote brasileirão. É brasileirão, exatamente isso que eu estou dizendo. Que é uma das discussões do Palmeiras. Por que um clube tem que receber menos do que Flamengo e Corinthians? Porque Flamengo e Corinthians têm mais torcida? Se o cara diz lá que torce pelo Flamengo... Mas ele assiste todos. Mas ele assiste todos os jogos. Não, mas não quer dizer nada. O quê? Como não quer dizer? Bom, é lógico. Gente, eu gosto de futebol. Eu tenho meu time. Mas eu assisto todos os jogos. Então se você... Pois, é o que eu estou dizendo. Mas sim, mas eu, por exemplo, você pega o torcedor do Santos. O Santos não passa em lugar nenhum. Ao contrário aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem... Então, ao contrário do Rio de Janeiro, que você tem uma distribuição na televisão aberta mais equânime entre os quatro grandes, em São Paulo, o Santos inexiste. É Corinthians, ano passado foi até o Palmeiras na frente. Mas enfim, no estadual Corinthians, aqui, Palmeiras e todos São Paulo. iguais. Exatamente. Não, estou falando de grana, estou falando de exposição na televisão. Tá, sim, o que faz o torcedor do Santos? Ele compra o pay-per-view. Eu acho que você não entendeu o que eu estava falando. Pode ser. Eu estou dizendo o seguinte, o que alguns clubes estão discutindo é por que eu tenho que receber menos do que o Flamengo apenas porque tem mais gente que põe um xizinho no Flamengo. Sim. Se eu vou vender o pacote com todos os jogos, ou seja, o torcedor do Flamengo também vai ver o Palmeiras, o Santos, não necessariamente, porque se o Flamengo estiver jogando no horário e jogar os outros times, o cara vai assistir o Flamengo. Tudo bem, mas eu preciso ir pro intervalo. O que precisa saber qual é a audiência do pay-per-view nesse horário. Exatamente. É isso que você não está medindo. É isso que não se está medindo. Então, a questão é, se eu vou pagar mais pro Corinthians e pro Flamengo, então você vende o pacote para quem de Corinthians pro corintiano, do Flamengo, pro rubro-negro, do Palmeiras pro Palmeiras. Eu acho que você também não está me entendendo. Eu estou dizendo o seguinte, até por isso os caras estão tirando da televisão aberta e também do cabo os jogos do Flamengo e do Corinthians, para eles irem pro pay-per-view. Entendeu? Porque se eles aparecem o tempo inteiro na televisão aberta... Qual é o interesse de assinar o pay-per-view? Exatamente. Os caras querem vender mais o pay-per-view. Olha, eu preciso ir pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E eles vão se entender no intervalo. No último bloco do nosso Mercado Fox. Segura aí, a Jogo Rápido.